boa tarde. Hi, teacher. Oi, Walter. Como você está animado? Esse. Ai, a vida é assim, Walter, se acostuma. Coloca aí os números, por gentileza. Cadê o Carlos Vitor que deixou vocês já tão cedo? Eu vou ter ficado mais Tia, foi tempo. tão boa essa aula, não teve ninguém nos pastorando. Como assim? O que significa se ninguém? Carlos Vitor não tá. É. Ele não deu aula. Gente, ele Aí a estava gente sem internet. falou música, a gente você arruma de coisa. Deu um probleminha na internet dele. Mas, deixa eu ver. Eu tô bem. Gabi Mendonça. João Mariano. Pegando o livro, página 236. Opa. Patrícia, tudo bem? Quem é a Ali Oliveira também? Não sei, parece cada figura aqui na turma de vocês. Oi, Lara, tudo bem? Oi, o Igne. Acho que só, depois eu confiro isso aqui. Tudo bem, Igne? É um homem muito amostrado, o Walter. Não entendi. Oi, Paula. Página Eu 236. perguntei quem era o Ale Oliveira e a Maria disse que é um homem muito amostrado. Ah. Ok, Raíssa, tudo bem. Vamos lá, dando continuidade, hoje a gente vai falar um pouco a respeito dos anelídeos. Só algumas características gerais a respeito deles. O que me desconcentra é eu pedir para colocar logo o nome e o número e vocês depois ficarem colocando, podendo colocar logo no início. Aí desconcentra. Mas tudo bem, tá valendo. Hoje para mim é uma sexta-feira antecipada. Né, Riquelme? Sei não. Oi, Vamos lá. Falando a respeito das características gerais dos anelídeos. Já recebem esse nome pelo formato de anéis, né? Pelos formatos de anéis, tem o formato de anéis. Representantes dos anelídeos são as minhocas, as poliquetas e as sanguessugas, que nós vamos ver mais à frente. Eles possuem uma sequência de anéis, né? Possuem uma sequência de anéis que ajudam podemos dizer, na locomoção. Tá Tia, bom, gente, agora pode parar de botar os números. Eu não vou mais anotar, não. Chega. Oi. o tema da prova é os qual o nome? Procteló. Proqui? O tema da prova da senhora, eu esqueci o nome, é o quê? Platelmintos e nematelmintos, capítulo 17. Valeu. Platelmintos e nematelmintos. É o 17, tá? Já colocaram no roteiro? Já está disponível? Onde é que tem o roteiro? Hã? Onde é que tem o roteiro? no Diário Web. Boa tem pergunta, deve roteiro. ser no Diário Web. Como sempre. É disponível lá. Eita, Walter, tu tá perdida, hein? Tava de férias, era? Nesse tia. Jesus! Eu, hein?
Mas vamos lá, continuando. Então, características gerais, como eu já tinha falado. Possui o corpo segmentado, né? Possui uma sequência de anéis que ajudam na locomoção. Os representantes dos anelídeos são as minhocas, as poligoquetas e as sanguessugas. Formato do seu corpo, aspecto corporal, tem um corpo cilíndrico, alongado e segmentado, como eu já tinha falado, né? Segmentado em anéis. Segmentado em anéis. Possui também cerdas. Essas cerdas, elas acabam ajudando também na locomoção. Só que nós vamos ver que há uma diferença entre alguns grupos existentes de anelídeos. Alguns possuem mais, outras possuem menos, tá? Então, nós vamos ver isso aí. Página 236, João Mariano. Nós vamos ver isso aí também, tá? Os anelídeos tanto podem ser encontrados em solo úmido, como é o caso das minhocas, na água salgada ou em água doce, certo? São os habitats, no caso é o habitat deles, dos anelídeos. E como eu já tinha falado para vocês, eles possuem essas sedas, mas aí nós vamos ver que alguns possuem mais, outros menos, enfim. Outra coisa relacionada às características gerais dos anelídeos é a seguinte: eles possuem projeções que são projeções rígidas, tá? Que saem de dentro do corpo desses animais. E isso daí acaba dando apoio a ele com relação ao solo. No caso aí, as minhocas elas já possuem poucas cerdas. Elas já possuem poucas cerdas. Já elas possuem, repetindo, desculpa, que eu tô olhando aqui. As minhocas, no caso, já possuem poucas cerdas. Já as poliquetas, elas já possuem cerdas mais evidentes. Enquanto as sanguessugas, elas não possuem cerdas, tá? Nós vamos ver aí quando a gente for passar para a leitura do livro, a gente vê isso aí mais detalhado. A gente observa isso aí mais detalhado. Outra característica aí dos anelídeos é que eles possuem uma simetria bilateral, né? Nós já estudamos a respeito de simetria, e no caso dos anelídeos, nós sabemos que eles têm a simetria bilateral. Se você conseguir parti-lo ao meio, como se diz em bandas, você vai perceber que são simétricas, né? Tem o corpo revestido por uma cutícula, tá? Ui, tô tentando digitar, desculpa. Oh, errei de novo. Deixa eu só visualizar. Seria como se fosse uma espécie. Eu vou usar o termo pelo, porque na minha memória agora, momento, desculpa, não está vindo outra palavra. Mas pronto, quando você observa a minhoca, não tem umas coisinhas em cima dela, não são cabelos, são cerdas, né? Que ajudam também no processo de locomoção. Pronto, Raíssa, já viu uma minhoca? Ela não tem. Ela tem como se fosse, eu vou dizer a palavra pelugem, mas eu não sei nem se seria adequado. Em cima dela, ela tem umas cerdas. Elas são poucas, né? São poucas. E até é um pouco difícil da gente visualizar a olho nu. Mas elas possuem cerdas, tá? É mais visível, no caso, é mais evidentes, mais visíveis nas poliquetas. Então, o corpo delas é revestido por uma cutícula fina. Essa cutícula tanto é fina como é transparente, tá? E ajuda a evitar a perca aí de água e a dar uma certa resistência ao animal, tá? Uma certa resistência e uma certa proteção. Os anelídeos, todos eles possuem aí uma espécie de cutícula, e essa cutícula, ela acaba ajudando aí na proteção e na resistência deste animal, certo? Todos estão na página 236? Sim, né? Ok. Eu quero um voluntário para ler só a introdução. Tia, posso? Fique à vontade.
É porque meu livro caiu, então achando a página. Página 236. Melhor o livro do que o ventilador, hein? Walter? Oi, ainda não achei. 236. Enquanto o Walter procura a página, vocês parem de colocar kkkk, por gentileza, que eu vou estar achando a página. É só a introdução a respeito dos anelídeos, que são as informações, algumas das informações que eu já tinha falado para vocês, tá? Que a gente vai fazendo uma Pronto, ponte, tia. digamos assim. Ótimo. Anélidos. Quando observamos uma minhoca de perto, podemos perceber que o corpo dela parece uma sequência de anéis enfileirados, como se enchêssemos nosso braço de pulseiras. Esses segmentos são importantíssimos para a locomoção desses animais, como veremos adiante. Os principais exemplares de anelídeos são as minhocas, os políquedos, Nereia é um exemplar, e as sanguessugas. Existem muitas características interessantes dos anelídeos que você verá nesse capítulo. Para começar, preste atenção na incrível espécie de minhoca da Austrália, de 3 metros de comprimento, a gigante Megascolidae australis. O Brasil também possui uma espécie de minhoca gigante chamada de minhocuçu, que pode alcançar cerca de 2 metros de comprimento. Você gostaria de comer suculentas minhocas? Acredite, as minhocas fazem parte da culinária de alguns povos, como os chineses, já que são alimentos muito saudáveis e ricos em nutrientes. E aí, gente, vocês gostariam de comer um prato, assim, bem diferente, né? Preparado com minhocas? Ai, delícia, adoro. Bem diferente, né? Aqui no Brasil, por exemplo, foi digamos assim, introduzida. Eu acho que tem coragem, eu acho que eu não tenho não, só se eu não souber o que é. Se eu não souber o que é, talvez eu comesse, provasse. Mas eu acho que não. Aqui no Brasil, por exemplo, existe a atividade digamos assim, de criação de minhocas. Só se tu vê. Atividade de criação, criação de minhocas para o consumo foi desenvolvida, foi despertada, digamos assim, a partir de 1983. Eu quero falar e quero ler o que é que vocês estão fazendo, aí por isso que às vezes eu paro. Desculpa. Em 1983, aqui no Brasil, começaram a criar minhocas com o intuito de comercializar. Mesmo porque a gente sabe que minhoca é um tipo de isca, né? Então, um dos intuitos era comercializar, criar minhocas, né? Para comercializar para venda de iscas. Isso primeiro foi lançada, essa proposta aí, de criação de minhocas, primeiro foi feito em São Paulo, na cidade de Itu, se eu não me engano. E isso é bom para pegar peixe. O intuito era justamente esse, as pessoas criarem minhocas com o intuito de venderem iscas, tá? Vender iscas. E é um comércio, digamos assim. Hoje em dia, já esse tipo de criação já cresceu tanto que podemos dizer que tem um valor estimado, assim, digamos, de uma expectativa de em torno de 500 milhões por ano relacionado à venda de isca. Eu pegava com terra. Também, Walter, achava legal. Só que é engraçado que as minhocas, apesar de elas vivem no solo, elas são importantes para o solo, mas elas não suportam um solo seco e nem um solo tão encharcado, né? Elas não resistem. Nem um solo seco demais e nem um solo tão encharcado, tão úmido. Mas eu também fazia isso aí quando criança. Achava legal, ó. E quando você parte ela ao meio, legal demais. É show. Tá? Então, aqui no Brasil... Oi? Eu continuo. Ah, sim, continue, desculpa.
Eu acho tão legal essa foto que tem, Walter. Dá vontade de rir. Mas vai lá. Aspectos corporais. Os anelídeos são animais de corpo cilíndrico, alongado e segmentado em anéis. Segmentado. Eles habitam ambientes de solo úmido, água salgada ou doce. Além do mais, podem possuir cerdas para facilitar sua locomoção. Projeções rígidas que saem do corpo desses animais, dando apoio no solo. Em alguns anelídeos, como os polícados, as cerdas são bem evidentes. Já nas minhocas, são poucas e difíceis de serem vistas a olho nu. As sanguessugas não possuem cerdas. Aí tem. Parou aí, tá? Eu sei, Raíssa, eu vi. Daqui a pouco, tá bom? Parou aí. Daqui a pouco a gente fala a respeito dos principais grupos aí de anelídeos. Outra característica geral que não vem mencionando nessa parte aí sobre os anelídeos é a respeito do sistema digestório deles. Eles possuem um sistema digestório completo, certo, gente? Eles possuem boca, eles possuem ânus, mas também eles possuem outras coisinhas correspondentes aí ao sistema digestório, como, por exemplo, eles possuem faringe, eles possuem o que nós chamamos de papo, eles possuem a moela. Então, no caso aí desses animais, dessa espécie aí de anelídeos, e a trituração do alimento, tá? Até mandar para o intestino, como disse aí o Walter, certo? Coisa que nós não havíamos mencionado nos outros filos, nos filos anteriores. Nesses daí a gente já vai encontrar a boca, mas a gente encontra também a faringe, o papo, a moela, e é na moela que é triturado aí o alimento e assim levado ao intestino. E possui ânus. Nós já tínhamos falado a respeito disso, ou seja, esses animais, eles podem comer à vontade, que não tem perigo deles colocarem para fora, vomitarem, como, né? Diferente de outro grupo, ou engordar. Por que não engordar? Diferente de outros grupos, de outro grupo, desculpa, do qual a gente já tinha estudado, que o alimento entrava pela boca e saía também pela boca, né? Depois da digestão saía pela boca. No caso dos anelídeos, o fato deles possuírem boca, possuírem ânus, eles têm uma digestão completa, certo? E tem essa outra informação, como eu disse a vocês. Esse alimento ele é triturado até chegar ao seu intestino e assim ser eliminado, né, as substâncias que são desnecessárias para o organismo deste animal. E engraçado que eles possuem papo. Na minha opinião, achei engraçado eles possuírem papo. É legal. O papo acaba armazenando, né, o alimento por um determinado tempo, temporariamente. Isso. Eu não diferencio os dois, para mim a mesma coisa. Tá? Com relação ao sistema circulatório dos anelídeos, ele é um sistema circulatório fechado, ou seja, o sangue ele acaba circulando, mas através de vasos sanguíneos, né? Eles possuem vasos sanguíneos por onde esse sangue circula, por isso que a gente fala que o sistema circulatório é fechado. Eu só conheço papo de bate-papo. Acredito, eu também. Mas vamos lá, continuando. Posso ir? Com relação ao sistema Foi porque travou respiratório. aqui, desculpa. Tudo bem. Com relação ao sistema respiratório deles, através, podemos dizer que a respiração pode ser cutânea, através da pele, como também pode ser branquial, né? No caso aí dos anelídeos que habitam a água, né? Então eles precisam das brânquias, é uma respiração branquial. Tá certo, eu entendi, Maria, tudo bem. Pois não é, também tô percebendo, viu, Ricardo? Tá acelerado aí o negócio para ela ler. Doida para ler, bichinho. Mas ela lê já. É porque na quinta-feira vocês são todos aperreados, meu povo. Imagine a sexta, eu já disse, né? Eu não queria ser o professor da sexta-feira. Coitado do Rubens. O professor da sexta-feira deve pegar vocês já uma pilha.
Uma pilha e uma pilha. Agora vamos entrar aí nos grupos, nos principais grupos, né? Principais grupos de anelídeos. Agora pode, Maria. Deixa eu ver porque travou. Principais grupos de anelídeos. As oligoquetas são animais que possuem poucas cerdas. As minhocas pertencem a essa classe. Sua respiração é cutânea, isto é, absorve oxigênio através da pele. Mas, incrível mesmo é seu sistema circulatório. A minhoca possui vários corações laterais, que são vasos especiais cuja função é impulsionar o sangue para todo o seu corpo. Convém mencionar que o sangue das minhocas tem a cor vermelha, semelhante ao humano, pois dentro das suas hemácias, que são células sanguíneas, existe um pigmento denominado hemoglobina. Já a classe dos poliquetas é composta de espécies com muitas cerdas. A Nereida pertence à classe dos poliquetas. Poliquetas. É um animal com muitas cerdas. Ela vive no mar e tem vida livre, rastejando pelo fundo dos oceanos. Existem também espécies que vivem enterradas na areia, principalmente de praias, como Poliquetus tubicola, que vive dentro de um tubo protetor construído a partir do muco, secretado por glândulas em sua parede corporal e dos sedimentos do substrato. Nessa classe, as várias cerdas laterais recebem a denominação de parapódios, os quais auxiliam na locomoção do animal. Alguns desses parapódios, localizados na parte anterior do seu corpo, especializam-se em absorver o oxigênio necessário à sua sobrevivência. Vai, Bia. Ops, desculpa, agora fui eu que te cortei, Maria, sem querer. Foi sem querer. Cuida, Bia. Tá dormindo? Não, tia. É que o Vai. negócio tinha travado. Eu tava conseguindo ligar o microfone. Tá dando pra me ouvir? Sim. Ok. A classe dos irudinhos é formada por Virudinhos. anelídeos de corpo levemente vai assim mesmo, tia, essa palavra não. Formado por É anelídeos. formado por de Anelídeos. corpo levemente achatado. Anelídeos de corpo levemente achatado que podem ser encontrados principalmente em água doce, brejos e pântanos. São conhecidos popularmente como sanguessugas e recebem essa denominação por se alimentarem do sangue de outros animais. No seu corpo existem duas ventosas, uma anterior e uma posterior, responsáveis pela sua fixação na pele da vítima, pela absorção do seu sangue e pela sua locomoção conhecida como medipalmos. Continua? Termina aí essa partezinha. Por gentileza. É interessante a aplicação das sanguessugas na medicina. No passado, era colocado na pele do doente, já que se imaginava que muitas doenças vinham do sangue sugado pelo animal. Nem precisa dizer que essa teoria foi completamente descartada, não é mesmo? Atualmente, a sanguessuga de nome científico Iridomedicinalis voltou a ser usada pelos médicos. Eles colocam o animal sobre a pele para sugar o sangue de regiões hematomas provocadas por ferimentos ou originadas de uma cirurgia. Ótimo, obrigada. Já imaginou aí também você está doente, a pessoa colocar uma sanguessuga em cima de você para que ela sugue seu sangue? Hoje em dia, antes ela era mais usada, né? Porque como foi mencionado aí, com relação às doenças, as pessoas achavam que eram doenças no sangue, então colocando a sanguessuga, ela ia sugar o sangue, chupar o sangue e a pessoa ficaria boa. Hoje em dia é mais usado no caso de um hematoma, né? Onde tem um hematoma, onde a região esteja bastante inchada, é colocado.
Mas eu suponho que deve ser uma sensação muito ruim, aquele bicho em cima de você, sugando seu... Não, e você sabendo que tá vendo aquilo... Não, vendo, eu acho que não deve ser muito legal, não. Mas é usado. Só que hoje em dia é diferente do passado, né? No passado era usado com mais frequência porque era qualquer doença relacionada, qualquer doença que o paciente tinha relacionada a sangue, aí a pessoa achava que se resolvia com uma sanguessuga. Então vamos lá. No caso aí dos principais grupos de anelídeos, nós temos aí as oligoquetas, no caso, desculpa, oligoquetas, né? Que são as minhocas, são animais terrestres, como eu já tinha falado para vocês, são animais terrestres, mas que eles acabam habitando solo úmido. Nem pode ser seco demais, nem pode ser um solo encharcado, porque eles acabam morrendo, né? As minhocas acabam morrendo. Possuem poucas cerdas, né? Elas possuem poucas cerdas, e como eu já tinha mencionado para vocês, no caso, não é fácil de visualizar olho nu, certo? Não possui, no caso das minhocas, nem possui olhos, nem possui tentáculos, tá? E nem possui o que nós chamamos de parápodes. Parápodes. O que significa esses parápodes? Esses parápodes são as sedas, só que são várias sedas que têm funções específicas, digamos assim, tá? Então, no caso aí das oligoquetas, eles não possuem isso aí. Realizam um tipo de digestão que é chamada de digestão mecânica e também a química, eu acho que nós já falamos a respeito disso, né? A respeito de digestão mecânica e de digestão química. A mecânica é quando há trituração, então, se esses animais possuem um sistema digestório completo, onde apresenta aí a boca, a faringe, o papo, onde é armazenado o alimento por um tempo, temporariamente, e possui a moela, onde vai ser triturado este alimento até chegar ao intestino, então eles realizam aí, no caso da minhoca, ela realiza a digestão mecânica e a digestão química. A mecânica é a parte da trituração do alimento, né? E a química é aquela onde o organismo do animal libera enzimas capazes de triturar, de dissolver cada vez mais este alimento ingerido, né? Então, no caso das minhocas, realiza tanto a digestão química como a mecânica. No caso, a mecânica, primeiro, né, que é a trituração, bem realiza a mecânica o tipo, né, através da pele. A respiração das minhocas, das oligoquetas, é respiração cutânea. A troca aí através da pele. Tá travando muito, é? Eu não sei resolver essas coisas, então alguém, por gentileza, se puder me ajudar, mas eu acho que não. Não depende de mim nem de vocês, essa parte aí do travando, né? Mas vou repetir. Pode ser também, né? O tipo de respiração é cutânea, a troca aí através da pele, né? No caso, são monóicos, são indivíduos, no caso aí, são seres monóicos, tá? Hermafroditas, e no caso das minhocas, há um tipo de fecundação cruzada. Nós vamos ver isso aí quando a gente estiver estudando a respeito de reprodução dos anelídeos, tá? Há um tipo o tipo de reprodução das minhocas é a reprodução cruzada. Ao mesmo tempo que ela engravida, ou melhor, ao mesmo tempo que uma engravida, a outra também, tá? Mas nós vamos ver isso aí quando a gente estiver falando a respeito de reprodução. Com relação ao irodínio, né? Que são as famosas sanguessugas, mencionadas agora por último. A maioria são de água doce, a maioria das sanguessugas são de água doce. Elas não possuem cerdas, né? Nem também não possui essas cerdas, essas várias cerdas com diferentes funções, que são capazes de realizar troca gasosa, por exemplo, de ajudar na locomoção, de proteção, enfim, essas daí elas não possuem, né? No caso, as sanguessugas, elas não possuem cerdas, tá? Elas não possuem cerdas.
Elas possuem, como foi mencionado, as duas ventosas aí. Essas ventosas acabam ajudando no processo de locomoção da sanguessuga. E elas também são usadas aí, como já foi mencionado, para sugar hematomas. A pessoa tem um hematoma, uma pancada, está com hematoma bastante inchado, enfim. Aí acaba sendo usado aí pela medicina, né? A sanguessuga com o intuito de sugar aquele hematoma, aquele sangue do qual formou o hematoma. Diz, Walter. Eu tava lendo uma matéria sobre isso. Tipo, um cara tinha caído, aí ficou uns local no corpo, um abscesso de sangue. Aí botaram sanguessuga para poder chupar o sangue. Pois é, hoje em dia a sanguessuga na medicina é usada dessa forma, né? Para retirar esse hematoma, melhorar esse hematoma. Aí colocada a sanguessuga, ela vai lá, suga lá o sangue daquele hematoma e assim ajuda na circulação sanguínea, né? Mas deve ser estranho, diga-se de passagem, né? É uma solução, mas deve ser um pouco estranho. Mas hoje em dia é usado nesse caso de hematomas. Imagine aí no passado que era qualquer outra doença que as pessoas não sabiam nem dizer qual era a solução, né? Era usado de uma forma sem muita característica científica, né? Como é que eu posso dizer? Sem uma comprovação científica, né? O terceiro grupo, no caso aí dos anelídeos, nós temos as poliquetas. As poliquetas são animais marinhos, né? Só são encontrados no mar, são animais marinhos. Possuem muitas cerdas. Só que no caso desses animais, das poliquetas, eles já possuem os parápodes, tá? Que são dentro desses parápodes que eu falei para vocês, possuem várias cerdas com diferentes funções. A troca. Ok, Paula. A troca gasosa, a proteção, a locomoção, as cerdas que ajudam na ancoragem, tá? Então, há cerdas com diferentes funções nesses animais, nas poliquetas. Além disso, as poliquetas elas acabam possuindo uma cabeça também diferenciada. Algumas possuem vida livre, outras são sedentárias, ou seja, paradinhos lá no cantinho deles, tá? As trocas gasosas, no caso desses animais, das poliquetas, é feita através das brânquias, como nós já havíamos mencionado. Existem anelídeos que realizam trocas gasosas de forma cutânea e anelídeos que realizam a troca gasosa de forma branquial, né? No caso das poliquetas, da forma branquial. Por quê? Porque são animais marinhos, né? São animais totalmente marinhos. Então, eles realizam a respiração através das brânquias. E também pode acontecer de apresentar algumas espécies que realizam a forma cutânea, tá? São dioicos, né? Apresentam, aí no caso, tem o macho e tem a fêmea. E a fecundação, no caso desses animais, conhecidos como poliquetas, a fecundação ela é externa, tá? Nós vamos ver também quando a gente estiver estudando a respeito da reprodução. A fecundação, no caso das poliquetas, é uma fecundação externa, onde o desenvolvimento é chamado de desenvolvimento indireto, certo? Indireto por quê? Porque há a forma larval, certo? Direto a gente chama quando não tem larva, e indireto quando tem a fase larval. No caso aí das poliquetas, há um desenvolvimento larval, então é um desenvolvimento indireto. Mas nós vamos estudar isso aí nas próximas aulas relacionadas à reprodução, certo? Alguma dúvida, algum comentário até aqui? O Alan saiu. Nem vai ficar me dizendo os números 100 vezes. Ou melhor, a hora. Tá? Então vai ser o seguinte, gente. Aí tem um investigue. Pois é, né? Que é a única coisa que fica 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos. Direto. Aí tem um investigue que vocês vão realizar. Página 238, certo?
Quando for na próxima semana, será a semana de simulado. Na semana seguinte, a gente vai dar continuidade com relação a este assunto e faremos a atividade do capítulo, tá certo? Eu vou só conferir aqui os números de vocês. Já que vocês disseram que não tem nenhuma dúvida, deixa eu só pegar aqui. Para mim conferir aqui os números de vocês, tá bom? Se tiver alguma dúvida, ainda tem alguns minutinhos, a gente tira. Sétimo ano A, número 15, 11, 1, 3, 10, 12, 13, 6, 9, 18, 20, 14, 19. Faltou alguém do sétimo A? Não? Ninguém do sétimo A? Ah, eu poderia, João Mariano, mas eu acho que eu não vou. Qual é o teu número, né? É o 10? Eu já anotei, meu bem. Não se preocupe não, que eu já anotei seu número. Eu anotei, viu? Seu número, não se preocupe. Sétimo B. Número 8, 9, 2, 5, 13, 10, 3, 11, 12, 6 e 14. Faltou alguém do B? Eu não tenha mencionado, não tenha colocado? Bernadette. Deixa eu ver aqui. Walter, o teu eu falei, meu bem. Eu tinha falado. Não, pode ser. Não, ainda tem 1 minuto. Tem 1 minuto e esse minuto é para tirar alguma dúvida. Vamos lá, alguma dúvida, alguma coisa que queiram perguntar? O povo bonzinho, tudo é nada, não. Por mim, nada. Graças a Deus, acho tão bonitinho quando vocês não possuem dúvida, porque é sinal que a prova vai ser um 10. Cadê o Iego, que não veio hoje? Tchau, Gabi. Gente, ó, tenham um bom fim de tarde. Bom final de semana, porque eu não vejo, não falo com vocês esses dias, né? Só segunda-feira. E até mais. Um beijo. Tchau.